Fala pessoal, tudo beleza? Sou o Pedro Coelho e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou tratar sobre o polêmico inquérito sobre as fake news que tramita lá no Supremo Tribunal Federal. Não é um tema novo, mas no dia de ontem, 27 de maio, houve um novo capítulo dentro dessa celeuma e desse Frankenstein jurídico, como muitos apontam, inclusive eu, que é esse inquérito que a gente vai analisar. Inquérito das fake news, inquérito 4781. Antes de a gente abordar tudo e fazer um histórico sobre ele, já deixa o seu joinha aí para mais pessoas terem conhecimento desse vídeo. E outra, se você não está inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Pedro, o que raio é esse inquérito da fake news que tanta gente fala de polêmica? Pessoal, o inquérito da fake news, vocês claro sabem que sobretudo desde 2018, após o processo eleitoral, houve uma proliferação ou uma suposta proliferação de fake news. E aí, muita acusação, muita dificuldade, muita análise, tanto no TSE, mas o debate chegou finalmente no Supremo Tribunal Federal. Mas por que chegou no STF? Porque os ministros e a própria corte passaram a ser alvo dessas supostas fake news. E aí, diante do mal-estar muito grande gerado lá na Suprema Corte, o ministro presidente do STF, ele determinou a abertura, o ministro Dias Toffoli, ele determinou a abertura de um inquérito para apurar eventuais crimes envolvendo essas fake news em desfavor dos ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles crimes de ameaça e crimes contra a honra. E perceba, crimes contra a honra e de ameaça em desfavor dos ministros e também de seus familiares, começando uma grande polêmica e de certa forma para muitos, entre os quais eu me incluo, como um verdadeiro Frankenstein jurídico completamente incompatível com a ordem constitucional, na minha opinião, mas a gente vai analisar isso. Então, fundamentalmente, é essa a ideia. Quando se fala do inquérito das fake news no STF, leia-se inquérito 4781, é para apurar essa situação. A gente já identifica um problema muito grande aí, que é a fluidez e incerteza do objeto da investigação. Notícias fraudulentas, ameaças, ataque à honra de ministros e familiares, ministros da Suprema Corte e familiares. Aí a gente pergunta e já na verdade vai enfrentar uma segunda grande polêmica. Por quê? Porque você deve imaginar que se foi aberto um inquérito, deve ter havido uma distribuição eletrônica para a designação do relator, mas não foi isso que aconteceu. Não. O ministro Dias Toffoli, como presidente da Suprema Corte, ele indicou o ministro Alexandre de Moraes, isso aí, ele indicou sem qualquer critério de distribuição, designação mesmo, como relator desse inquérito. Mas Pedro, o Supremo, ele pode abrir ou determinar inquérito para investigar determinados crimes? O fundamento normativo para essa atuação do ministro Dias Toffoli de determinar a abertura do inquérito 4781 foi fundamentalmente o regimento interno do STF, e em especial o artigo 43, o que nos permite trazer uma nova polêmica. Mas o que é que diz esse artigo 43? Ele diz o seguinte: ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, claro, do Supremo Tribunal Federal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Com base nessa ideia desse artigo 43 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli determinou abrir o inquérito 4781 e designou o ministro Alexandre de Moraes como relator. Isso aí já causou uma extrema polêmica, mas vamos por partes. Qual é a primeira polêmica? Perceba, quando eu falei do objeto do inquérito das fake news, eu falei que era investigação de ameaça e ataques à honra, ou seja, crimes contra a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. Só que quando a gente lê esse polêmico artigo 43 do STF, do regimento interno, o que é que ele diz? Ele se refere a infrações penais supostamente ocorridas na sede ou na dependência do tribunal.
E aí, já começa aqui uma controvertida interpretação. Para o STF, ao menos nesse posicionamento, estaria atendido esse critério. Por quê? Porque os próprios ministros se confundiriam nessa visão com a Suprema Corte, com o tribunal. Ou seja, um crime praticado em desfavor ou em relação ao ministro da Suprema Corte estaria atendido em qualquer lugar, seja no plenário, seja dentro das dependências do tribunal ou qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, estaria subsumido aqui a esse artigo 43. Por quê? Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal se confundiria nessa visão com o próprio tribunal, com a própria Suprema Corte. Um entendimento para lá de extensivo e bem forçado aqui na minha visão. Mas essa é a primeira ou a segunda polêmica. Em relação à não distribuição, haveria, na minha visão, claramente uma violação ao juiz natural. Por quê? Porque você está escolhendo previamente qual é o juiz relator, o ministro relator. Mas a utilização e a interpretação foi dessa ideia da literalidade que fala da designação de outro ministro pelo Supremo Tribunal Federal, pelo presidente do STF. E aí entendeu-se, no caso especificamente o ministro Dias Toffoli, que ele poderia, de próprio punho, designar dentre os outros 10 ministros do STF, um que, de acordo com os seus critérios pessoais, para relatar esse inquérito. Outro absurdo completo, mas que é o que a gente vem observando e que vem sendo muito questionado. Aí é que se tem uma análise um pouco maior. Pedro, esse artigo 43 do regimento interno do STF, ele é constitucional, ele foi recepcionado, ele é compatível com a Constituição de 1988 e, na minha visão, absolutamente não. E por vários motivos, mas a gente destaca o principal. O Constituinte, em 1988, ele inseriu dentro da ordem jurídica constitucional, para fins da persecução penal, o sistema acusatório, com críticas e com imperfeições, mas a maioria se posiciona dessa maneira. A própria ideia trazida recentemente pela Lei 13.964, Pacto ou a Lei Anticrime, ela confirma e corrobora essa perspectiva, essa percepção. E dentro do sistema acusatório, a gente tem diferentes funções, a função acusatória, a função de defesa, a função de investigação, da persecução e a figura imparcial do julgador. Admitir que o próprio STF ou o próprio julgador ele abra ou determine a abertura de uma investigação criminal vulnerabilizaria indubitavelmente a imparcialidade e a tríplice repartição das funções, aqui tipicamente vinculadas ao sistema acusatório. No processo normal, eu sei que lá no artigo 5º, inciso 2º do Código de Processo Penal, a gente tem uma previsão de que o juiz pode requisitar a instauração de inquérito policial. No entanto, a imensa maioria da doutrina e os últimos posicionamentos do próprio Supremo Tribunal Federal e do STJ vem indicando que essa possibilidade ou essa perspectiva ela não teria sido recepcionada pela Constituição. Se o juiz, seja ele qual for, identificar a possibilidade de existência de um crime a partir de uma documentação ou de elementos que tenham chegado voluntário ou involuntariamente até ele, a posição mais correta é justamente abrir vistas ao Ministério Público para, em entendendo ser cabível a instauração de um inquérito policial ou de uma investigação criminal, ele requisitar essa medida ou diretamente fazê-lo, mas não ao próprio Poder Judiciário determinar ou abrir diretamente uma investigação. Não faria muito sentido e não teria arcabouço dentro do sistema acusatório constitucional. Então, primeira crítica que, na minha visão, esse artigo 43, ele não foi recepcionado pelo texto constituinte. Mas vamos partir do pressuposto, a título de raciocínio, para a gente avançar nas discussões, que ele seja constitucional. A gente tem outros problemas. Já disse, essa ideia de trabalhar todo e qualquer crime praticado ou envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal como se o crime tivesse acontecido, ocorrido na sede ou na dependência do tribunal. Uma elasticidade aí muito forçada e muito difícil de ser sustentada. Outra polêmica, a ideia de não submeter a distribuição eletrônica, mas de sustentar a designação direta de um ministro.
ministro, viola claramente o juiz natural, na minha visão, mais uma inconstitucionalidade. Agora perceba, a gente tem uma dificuldade que eu já mencionei, que era o objeto. Agora a gente precisa rememorar rapidamente a ideia de uma prerrogativa de foro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles ostentam prerrogativa de foro? Sim, por exemplo, se um ministro do Supremo Tribunal Federal cometer um delito durante o exercício ou vinculado às funções de ministro do STF, o órgão competente para julgar esse crime, essa infração penal, será indubitavelmente o STF. Por quê? Porque é a prerrogativa de foro, tá certo isso, esse é o entendimento. Mas desde que o mundo é mundo, ou pelo menos desde o primeiro dia de vigência da Constituição de 1988, a prerrogativa de foro, ela olha para ser implementada, seja em qual momento tiver sido a sua análise. Ela olha para o réu, o suposto autor do delito. E quando a gente analisa o objeto do inquérito, os ministros do STF, eles não estão sendo investigados ou acusados de terem praticado fake news. Ao contrário, eles são as vítimas, eles são as supostas vítimas. E quando a gente tem a autoridade como vítima de um delito e não como suposto autor desse delito, dessa infração penal, não há que se falar em o quê? Em foro por prerrogativa de função. Então, se um ministro do Supremo Tribunal Federal é acusado de um crime funcional, ele vai ser julgado e investigado no Supremo Tribunal Federal. Mas se ele é vítima, não há de se falar em observação de prerrogativa de foro. Mais um equívoco aí, uma deturpação dessa ideia. Por isso que mesmo que se a gente admitisse o artigo 43, não me parece, à luz do sistema acusatório, não me parece razoável extrair competência do Supremo Tribunal Federal na Constituição para o acompanhamento dessa apuração dessas supostas infrações penais. Bacana? Tranquilo? Aí tem um outro perigo. Por quê? Porque a gente está supostamente investigando, instaurando a persecução de crimes contra a honra. E crimes contra a honra, eles desafiam ou ação de funcionário público ou ação penal privada, ou pelo menos exigem a ação penal pública condicionada. Ou seja, eu preciso de específica manifestação das supostas vítimas para instaurar uma investigação, para instaurar a persecução penal. E não há expressamente a autorização nem dos familiares, nem dos próprios ministros, ao menos não especificamente. Então a gente tem aí uma condição de procedibilidade carente para o curso dessas investigações. Mais um problema aí, esse é por isso que eu digo, isso é um Frankenstein jurídico completamente, que viola o sistema acusatório, viola o juiz natural, viola a próprio regramento infraconstitucional delineado para o processo penal, para a investigação, para a persecução desses crimes contra a honra. Aqui há uma fluidez absurdamente abrangente de objeto de investigação, há uma confusão, há uma carta aberta, um inquérito completamente aberto que não faz o menor sentido. Então, pessoal, eu não estou dizendo que a fake news não existe, que é fake news. Eu acho, na verdade, que essas fake news são um câncer. Estou manifestando a minha opinião. Precisa ser investigada, precisa ser coibida, porque o potencial danoso disso, seja na seara privada ou seja na seara pública, é imenso, para além de questões eleitorais, para o sistema de informação e democrático vigente no Brasil. Mas daí a gente enfrentar uma ilegalidade com base em outra me parece uma maluquice ainda maior. Essa é a minha posição, não por conta dos fatos de ontem. Desde quando foi aberta, que eu me dediquei ao estudo desse inquérito, eu venho defendendo sistematicamente o absurdo. Então não é por conveniência ou porque foi o presidente ou os aliados do presidente, estão um pouco me interessando. Minha análise é técnica e tento ser coerente. Bacana? Tranquilo? Tem um outro problema aqui. Para a gente fazer uma contraposição, né? Alguns doutrinadores, inclusive de respeito, vêm defendendo e sustentando a legitimidade desse inquérito. Me parece muito difícil. Por quê? O principal argumento é porque, olha, vamos imaginar que se a gente deixar tudo, entre aspas, na mão da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, e se eles assumirem um comportamento leniente, se eles assumirem um comportamento condescendente e não avançarem nessas investigações, vai ficar isso por isso mesmo? Vai ficar aí dessa maneira? Pessoal, o sistema é delineado, é desenhado para assim, a gente não pode presumir a má-fé, e se houver má-fé e se houver negligência deliberada, aí deve ser tomadas medidas
penais, administrativas, cíveis cabíveis. Mas a gente não vai, em razão dessa situação, dessa suposta situação, presumir a má-fé e, como remédio para sua solução, a gente vai defender aqui uma ilegalidade, um Frankenstein como é esse inquérito da fake news. Não dá e não peçam para sustentar algo desse tipo. Bacana, tranquilo. E por fim, pessoal, eu já tinha me mostrado a indignação muito grande lá atrás. Por quê? Porque se vocês se recordarem, antes da atual gestão do Procurador-Geral da República atual, que é o Augusto Aras, a então PGR era a doutora Raquel Dodge. E a doutora Raquel Dodge pediu o arquivamento desse inquérito 4781. E perceba, se a gente rapidamente, eu não vou rememorar, mas desde sempre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminhou no seguinte sentido: olha, presta atenção que para inquéritos originários, ou seja, aqueles que tramitam inicial e diretamente no Supremo Tribunal Federal, não há necessidade de requerimento da PGR para o Poder Judiciário, no caso para o Supremo Tribunal Federal, para fins de arquivamento. O arquivamento seria, portanto, um ato interna corporis, beleza? Tranquilo? Agora, seria preciso se você quisesse formar dentro dessa decisão uma coisa julgada, aí seria necessário. A ministra Raquel Dodge disse, olha, quem tem atribuição para investigar essas situações não é o Supremo Tribunal Federal, são os órgãos da persecução. O Supremo ele não pode estar atuando diretamente com a Polícia Federal sem passar pela Procuradoria-Geral da República, e na visão da Procuradoria-Geral da República é caso de arquivamento, e fez essa manifestação para o ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou. Isso já foi, eu não consigo entender como isso aí não foi uma maluquice na época. Eu fiquei revoltado, por quê? Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal está dizendo que o órgão da acusação, o Ministério Público, a PGR, ao manifestar um intuito de arquivamento de uma investigação criminal por não enxergar qualquer indício ali de viabilidade, ele simplesmente diz que não. E diz que... como é que foi mesmo que eu até anotei aqui, bom, acho que não anotei não, mas que o arquivamento, o pedido do arquivamento tinha sido extremamente aberto e não havia elementos suficientes para pedir aquele arquivamento. Que coisa é essa? Um absurdo, e aí houve o recurso, mas ele está lá pendente aí de apreciação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas enfim, pessoal, eu quis fazer, e por quê? Só para a gente atualizar, qual o último indicativo aqui? O indicativo foi que ontem, dia 27 de maio, houve uma expedição do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, para que a Polícia Federal, diretamente, sem passar pela PGR, a PGR não sabia, o Procurador-Geral da República não sabia, houve uma determinação, uma expedição de mandado de busca e apreensão para serem cumpridos uma série de locais em desfavor de uma série de pessoas que vêm sendo investigadas, envolvidas supostamente no esquema aí dessas fake news, direta ou indiretamente relacionada com a reputação do Supremo e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí o que acontece? Particularmente eu preciso ser coerente, tá? E eu tento ser coerente e técnico no máximo que eu posso. Claramente essa medida aí, para mim, elas são completamente nulas. Todas as investigações, todos os atos de investigação, todos os elementos de prova, todos os elementos de informação colhidos no bojo do inquérito 4781, na minha visão, são inconstitucionais. E são nulos, na verdade, em razão da inconstitucionalidade. E aí são vários argumentos que a gente falou ao longo desses quase 20 minutos. A própria não recepção do artigo 43 do regimento interno, a designação quase que mano militar e não a distribuição eletrônica do relator, ao desrespeito ao sistema acusatório, desrespeito ao juiz natural, enfim, uma grande confusão, um grande absurdo, um grande fake news que fragiliza o Supremo Tribunal Federal, que é uma corte, um poder judiciário, é um braço muito importante para o sistema democrático. Ele vem sendo, na minha visão, absurdamente
extremamente atacado. Eu posso discordar e tem várias discordâncias, mas eu não posso confundir essas discordâncias com uma autorização para desrespeitar um poder tão importante como é o Poder Judiciário, para garantir e para a consolidação de direitos fundamentais. A gente tem que ter como tábua de salvação o Poder Judiciário. Se a gente não tem, se a gente não acredita, se a gente não tem mais um sistema democrático. Mas ainda que eu tenha todas essas ressalvas, não dá para a gente sustentar aí, é muito forçado, uma solução ilegal e absurda como essa, que é o inquérito das fake news. Bacana, pessoal, minha análise é técnica, mas é um tema lógico, pulsante, que a gente muitas vezes termina deixando transparecer, não paixão, porque eu tento ser extremamente frio, mas o meu entendimento, poxa, eu estudo isso há muito tempo e tenho, acho, o direito de manifestar a minha opinião. É essa, respeito ou tento respeitar e entender e refletir sobre as opiniões diversas. Se vocês têm tecnicamente argumentos diversos, comenta aí. Se você gostou, dá o joinha, indica o canal para outra pessoa, não se esquece de se inscrever e acionar o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu, não esquece de dar o comentário aí, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.